Olá, você! Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer para você um novo episódio. Como se preparar para a grandeza. Esse episódio está sucesso, gente, então fica aqui conosco. E ele está tão intenso e o conteúdo é tão extenso que nós vamos dividir em três partes. Então, fica atento. Fica aqui conosco, mergulha aqui nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que algo você vai tirar de tremendo em cada encontro. Então, serão três partes. Nós vamos iniciar aqui a primeira. Eu aqui, Josi Oliveira, Marisa Marques, comigo aqui. Márcia não pôde estar aqui, mas se Deus quiser, no próximo episódio ela vai estar conosco também. Então, olha, já sabe, né? Pega a tua água, o teu café, relaxa, descansa, e faz as suas anotações também, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida através da nossa vida, porque é do coração dele para o nosso coração e para o seu coração. Então, eu vou ler para vocês Salmos 145, de 1 a 6, e diz assim, ó: Eu te exaltarei, ó Deus, meu rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará, e os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Então, Davi estava louvando ao Senhor com esse salmo, e ele é lindo, né? Então, a gente entende que tem aqui algo poderoso aqui sobre grandeza. Primeiro, né, nós estamos engrandecendo o Senhor, louvando o Senhor, bendizendo ao Senhor. Esse é o primeiro passo de nós recebermos a grandeza de Deus na nossa vida. Quando nós o exaltamos, quando nós o colocamos em primeiro lugar, quando nós trazemos ele, o reino dele, para dentro de nós, para as nossas vidas, não é? E quando eu estava meditando sobre esse tema, o Senhor foi falando comigo já há muito tempo. Eu já fiz um estudo num grupo que eu participo sobre ele, já fiz algumas gravações, porque está tão forte em mim. E eu sei que Deus está nos preparando aqui para algo novo, e aí Ele quer que a gente compartilhe com você também, porque Ele está preparando você também para algo grande, para a grandeza dele na sua vida. E é claro que a gente vive alguns desafios nisso. Então, eu entendo que todas as pessoas que tiveram uma mudança na vida delas, mudou uma chave, né? Como se tivesse assim, a virada de chave. Verdade. Testemunhos que a gente vê pessoas próximas, ou testemunhos que a gente vê de pessoas longe, pessoas famosas, todos eles contam a mesma coisa, que teve um dia que teve uma virada de chave, algo realmente aconteceu que mudou ali. Então, para essa virada de chave, existe algo importante, Marisa, que eu entendo, né? Nem deixei você aqui falar. Vou abrir aqui uma pausa, Marisa, se cumprimenta aí os nossos queridos, e aí eu volto aqui com você. Olá, queridos, nós estamos aqui, como a Josi falou, com o nosso coração disponível àquilo que Deus tem colocado para nós e que nós vamos derramar para você aquilo que Deus tem para a sua vida também, porque nós recebemos dele e entregamos para você. É assim, né? É uma roda viva, recebemos e entregamos, porque assim como nós recebemos, nós também temos muito para entregar e atar, e vai ser uma bênção. E é tão impressionante porque esse tema é bem relevante, gente. Então, como a Josi falou, pega aí, faz as suas anotações, porque se preparar para a grandeza é um grande desafio. E é sobre isso que nós queremos falar com você. E o salmista, quando ele estava se alegrando na presença do Senhor, ele pegou a melhor parte, ele decidiu, não importa o que aconteça, eu vou me alegrar em Deus, eu vou entregar meu coração ao Senhor. Por quê? Porque eu quero que as gerações seguintes compreendam como que a gente pode vencer os desafios, os obstáculos, para poder alcançar o que Deus tem para a gente lá na frente, que é sempre bem maior do que aquilo que eu estou vivendo no momento. Não é isso, Josi? É verdade. Então, você já pegou a primeira parte aí, né? De independente do que esteja acontecendo na sua vida, você louvar o Senhor, você engrandecer o nome dele, você trazer a presença dele mais forte para perto de você, né? Então, é momento de desafios, é momento de
dos desafios externos e internos, né? Porque nós temos muitos conflitos internos, às vezes as situações começam a sair um pouco daquilo que a gente tinha programado e a gente já fica um pouco ansioso, ou angustiado, ou desesperado. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma. Tem dias que eu sei muito bem como lidar com isso, a maturidade espiritual tremenda, e tem dias que eu sou como uma criança, que quando vem alguma tempestade, eu falo, meu Deus, espera aí, o que está acontecendo aqui? Então, eu acredito que Marisa também é assim, você também deve ser assim, e está tudo bem, porque nós só temos, né, esse direito, sim, de, às Verdade. vezes, expressar de forma diferente, até porque nós estamos em crescimento. Então, eu entendo que quando a gente está para virar essa chave, como eu estava dizendo, a gente precisa estar desconfortável com o que nós estamos vivendo. E eu vou usar a palavra intolerante, mas intolerante ao ponto de não aceitar, né? No sentido de não aceitar a situação, estar desconfortável com aquilo, odiar aquele momento que você está vivendo, que, por exemplo, pode ser um momento de você estar vivendo uma dor tão grande que você precisa odiar aquela dor para que você se abra para perdoar aquela pessoa que te causou aquela dor, né? É Ou isso num mesmo. momento de intolerância, onde você está vivendo um relacionamento abusivo, até saiu um vídeo no canal sobre esse tema, como se livrar de um relacionamento abusivo. Então, de repente, você está vivendo nesse relacionamento e você precisa odiar essa situação. Você precisa dizer, eu não aceito mais estar dessa forma, para que você tome uma decisão e tenha coragem de sair desse relacionamento, né? Nesse sentido que eu falo. Ou a intolerância em deixar pessoas falar para você e impedir você de seguir os seus sonhos, de realizar os seus sonhos, né? Ou então deixar de acreditar no que as pessoas falam mal de você, ou porque o nível de crítica delas são muito, muito grande. Então, pessoas tóxicas, às vezes, nos prejudicam de uma forma que nós precisamos gerar uma intolerância a esses relacionamentos e dizer não e se posicionar. A intolerância também dá tristeza, porque, infelizmente, tem pessoas que resolvem a tristeza cometendo um suicídio. E tem outras opções dela fazer, né? É um ato tão, tão triste, tão drástico, porque ela quer dizer não para aquela tristeza, mas ela não está vendo outra saída. E existem várias outras saídas, né? Então, às vezes, o desespero de não querer mais viver a vida que ela está vivendo por causa dessa tristeza leva ela a tomar uma decisão errada. Então, a intolerância, ela sempre estará trazendo motivos para nós seguirmos um caminho bom ou um caminho ruim, tomarmos uma decisão assertiva ou não. Então, vai depender de nós viver essa intolerância, saber como lidar com ela e tolerar, né, Marisa, É outras verdade. coisas. Exatamente, é algo tão impressionante. Quando você estava comentando aí, eu me lembrei da palavra de Mateus 16, quando Jesus estava sendo muito pressionado pelos fariseus, pelos saduceus, né, por todos aqueles, vamos dizer assim, conhecedores da história, da palavra, mas que não reconheciam Jesus como o Messias que eles tanto estavam esperando. E aí, naquele momento, foi um momento muito assim decisivo para que Jesus pudesse disciplinar os seus discípulos, aqueles que estavam o acompanhando, para o grande que eles iam viver depois, porque Jesus ia ser morto, ressuscitaria, enviaria o Espírito Santo, eles seriam cheios de poder para poder avançar e chegar onde nós estamos hoje, né, Josi? O crescimento da igreja dependia daquele momento de Jesus. E como você falou de comportamentos abusivos, naquele momento Jesus estava vivendo um comportamento abusivo, porque aqueles homens e aquelas pessoas, eles conheciam bem a história, eles conheciam bem a palavra, mas eles não tinham a revelação no Espírito, e por isso eles estavam abusando da sua autoridade contra Jesus, que era o Messias, e aqueles que eram seus. E nesse momento foi muito difícil para os discípulos suportar
Eles foram intolerantes com a ação daquelas pessoas. Os discípulos estavam muito revoltados porque eles não conseguiam entender que aquelas pessoas estavam fazendo com Jesus, que eles já tinham enxergado, já tinham recebido a revelação de que Jesus era o mestre, era o Messias, é o que haveria de vir. Aí eles se tornaram intolerantes, como a gente está falando nesse programa. Para viver o grande, você vai viver esse momento de intolerância. Aí eles começaram a ter um conflito entre a mente e o coração, e Pedro expressa essa reação. Pedro vai e fala para Jesus: não, isso nunca vai acontecer. Matar o Senhor, não, nós não vamos permitir que isso aconteça, né? Isso é um absurdo. O Senhor é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós não vamos permitir que isso aconteça. Aí Jesus deixa uma lição muito forte, amiga, que está lá em Mateus 16, 24, que fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que impressionante, né? E o que significa negar a si mesmo? É abnegar-se de si, né? É deixar que, como você falou, todos nós temos conflitos, não somos 100% espírito, então tem dia que a gente acorda e a gente está meio desconectado, até fazer uma conexão de novo, a gente acaba tomando umas ações, tendo umas ações que não condizem com quem somos, como você falou, mas está tudo bem. Se você não conseguiu naquele dia agir com coerência com aquilo que você é, não tem problema. Você Aí a gente segue em é frente. tolerante com o nosso momento, né? Exato, intolerante com a ação que veio contra Isso, nós, exato. né? E aí não vamos ter tolerância de, não, não vai dar certo, não é o seu momento. Não, eu vou insistir porque Deus me colocou nisso. E foi o que Jesus falou para eles: olha, se vocês realmente quiserem estar comigo, vocês vão ter que se negar. E vocês vão ter que entender que vocês vão pegar a cruz de vocês. O que é a cruz, gente? A questão a qual você está vivendo o conflito nesse momento. O seu maior Pegue a... desafio naquele momento é a sua cruz, né? Exatamente. Então, para que a gente possa romper esse limite, nós temos que entender que a nossa intolerância é contra a ação que vem contra nós. Nós somos tolerantes conosco mesmo, damos uma respirada e falamos: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. É o que nós, como foi na abertura lá. É você entender que é possível passar por essa situação, dar uma respirada, como a Josi fala, toma o seu chazinho, toma a sua água. Eu costumo dizer o seguinte: enche a boca de água, porque você vai ser obrigada a respirar pelo nariz. E Sim. enquanto você respira pelo nariz, a sua mente vai sendo refrigerada. É E isso aí, aí, essa é boa, gente. desacelera. Faz aí porque é boa. Não é, Josi? É isso Aí aí, você gente. não fala besteira, você não vai se arrepender pelo que você falou depois, porque uma vez que a palavra sai da sua boca, ela não volta mais, né? É Então, essa verdade. estratégia te impede de deixar essa palavra sair. E às vezes, né, Marisa, quando a gente fala, às vezes você está falando até mal dizendo você mesmo. É verdade. Você tá jogando uma praga, vamos dizer assim, né? Ou seja, Exato. em vez de você abençoar a sua vida ou É alguém, verdade. você está amaldiçoando essa pessoa, porque a nossa boca tem poder, né? Nós, como líderes, nós temos o poder e uma autoridade sobre aquele grupo ou pessoas. Então, a gente precisa cuidar nisso, porque uma hora que você jogou fora, depois você vai ter que orar, quebrando aí, pedindo, Senhor, ajuda. Claro que é possível acontecer, mas uma hora que já saiu, a pessoa já se machucou, e É aí já é verdade. tarde, não é? Aí tem que vencer duplamente. Por isso que Jesus vira e fala, porque Pedro estava muito ansioso, estava ali feroz, estava, não, faça qualquer negócio aqui, mas nós não vamos perder o Senhor. Aí Jesus vai e fala assim, ó, pois quem quiser, o próximo versículo fala, né? Pega a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por a sua vida por minha causa, a encontrará, né? Então esse é o momento. A abnegação é a gente conseguir manter o equilíbrio quando tudo está em desequilíbrio, né, amiga?
É Essa é a verdade, verdade. porque o nosso posicionamento e a nossa atitude precisa ser diferente das outras pessoas que não têm o Senhor na vida delas, né? É Então, quando a verdade. gente está nesse processo, a gente precisa sempre convidar o fruto do Espírito para estar andando conosco, né? E o domínio próprio é algo que acontece dentro de nós de uma forma incrível. E a É gente verdade. tem que, se a gente for comparar, é a inteligência emocional, né? O fruto do Isso, Espírito é uma característica dessa inteligência emocional que Deus colocou em nós. E uhum, aí, muitas vezes, a gente perdendo esse equilíbrio, perdendo essa conexão com o Espírito Santo de Deus, a gente vai ser intolerante, como Paulo também foi na hora de cortar a orelhinha daquele verdade. homem lá, né? Então, tem situações que a gente precisa ter esse momento de encher a boca d'água, ou de respirar, ou de contar até Verdade. 1000, né? Mas você vai precisar ser moldado, você está sendo trabalhado nesse primeiro momento para que você chegue no passo maior. É E muitas verdade. vezes, quando a gente está trabalhando nesse preparo da grandeza, a gente pode estar impaciente, mas aí a gente vai identificar que às vezes a impaciência é o orgulho. O É, orgulho que está em nós está nos deixando impaciente com as situações à nossa volta. Ou esse orgulho é por causa da dor que a gente está vivendo, uma dor emocional, uma dor de uma experiência, e a gente não está entendendo, por isso que é importante nós dividirmos, nós somos corpo, alma e espírito, e a gente tem que trabalhar com os três, né? E é um momento que a gente vai verdade. dizer, peraí, isso aqui é espiritual? Isso aqui é emocional? Ou isso aqui é físico? É a É minha verdade. carne querendo, essa vontade dela de prevalecer? Ou é a minha alma que está com dor e que está precisando de uma atenção diferente? É Ou verdade. será que eu não estou gastando tempo suficiente orando, meditando na palavra? Não é? Teve É até verdade. esses dias eu recebi um estudo muito interessante do efeito que a Bíblia tem no nosso cérebro. Gente, é Olha, incrível. Se eu puder, eu vou colocar o link aqui, que é um pequenininho, mas mostra. Se a pessoa lê a Bíblia até 3 vezes, não faz muito efeito. O efeito não é tão grande pela pesquisa que eles fizeram estudando o cérebro. Mas quando você lê a Bíblia mais de 4 vezes, o efeito é incrível que vai acontecendo. Então, vamos dizer, em olha, uma semana, você leia mais de 4 vezes, você já está tendo uma transformação no seu cérebro só através da leitura da Bíblia. Imagina desse relacionamento, dessa conexão com o Espírito Santo de Deus, entendendo, né, que a ciência já está descobrindo coisas incríveis sobre esse efeito que a palavra de Deus tem na nossa vida e o nosso relacionamento com Ele e a nossa fé. Então, nesse momento de preparo que Deus tem ministrado na minha vida, é assim: não aceite nada menos do que eu tenho para você. verdade. Lute, brigue, seja perseverante com o que você tem convicção que eu estou falando com você, que eu estou depositando no seu coração. Isso. Agora, essa sensibilidade, gente, ela tem que acontecer quando a gente está em relacionamento realmente com Deus, quando a gente está buscando a presença dele, quando a gente coloca primeiro, Senhor, eu quero tomar essa decisão, mas vem comigo, me ajuda aqui na decisão. Senhor, eu amanheci hoje meia triste. Peraí, por que eu estou assim? Senhor, me dá direcionamento e me Verdade. mostra o que está acontecendo comigo. Então, tendo essa dependência dele, nós vamos estar sensível quando ele disser assim, olha, isso aqui não é meu, isso aqui é da tua vontade. Então, não segue esse caminho. Porque às É vezes a gente pirraça verdade. igual crianças, né, Marisa? A gente quer alguma É coisa isso mesmo. e a gente diz, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. Né? Aquelas crianças birrentas. É, aí vence pelo cansaço, mas depois perde tudo, né? E às vezes a gente vive uma experiência onde a gente diz assim, mas espera aí, por que Deus fez isso comigo? Deus não fez isso comigo. Deus É não fez isso com verdade. você. Nossa vontade, às vezes, foi de teimosia, de rebeldia e dizer, eu vou pegar de qualquer jeito, isso é meu. Mas o que eu tenho aprendido é, quando é seu, quando algo é seu, não importa o que fizeram, se te trapacearam, se te deram rasteira, se fizeram inventar coisas contra Verdade. você, não importa, o que é seu vai ser entregue no tempo certo para você.
É isso mesmo. É E isso agora aí. eu até me lembrei do profeta Abacuque, Josi. Olha que interessante, porque o profeta Abacuque, quando você lê lá o livro de Abacuque, se você quiser saber como a Josi já contou aqui, né? Se você quer ter uma boa mente, você leia a Bíblia. Então, o livro de Abacuque é muito pequenininho, tá? Nos profetas menores lá no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E o que acontece? Quando você lê sobre ele, a história que ele está narrando é de um momento muito difícil, politicamente, economicamente, tudo estava cooperando para dar errado. Uhum. Tudo estava, assim, vamos dizer, totalmente fora do contexto da verdade de Deus que Deus tinha para cada um deles e para cada um de nós. E Sim. aí, o que aconteceu? Abacuque começa relatando tudo aquilo que está acontecendo. Tipo, ele estava colocando ali a intolerância dele em relação ao momento, a tudo que eles estavam vivendo ali como ungidos de Deus. Mas, ao final, é tão interessante que quando ele vai acabando o diálogo dele, os argumentos, né, a revolta, vamos dizer assim, tudo o que a Ju falou aqui, a frustração, a decepção, a angústia, tudo ele foi colocando para fora. Aí, conforme ele foi colocando para fora, aí o que aconteceu? No final ele relata, Senhor, olha, não importa o que aconteça, realmente está tudo muito complicado, muito difícil, eu não consigo compreender, as coisas ficam cada vez mais sufocantes, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, ainda que a figueira não floresça, Uhum. ainda que o fruto da oliveira minta, pode não ter mais vacas no curral, mas todavia a minha alegria está no Senhor. Eu me alegrarei em ti. Gente, isso é o É incrível. fechamento de tudo que a gente está falando aqui. É verdade. Gente, nós Bem estamos lembrado. falando de uma questão nacional. Nós não É estamos falando só de um conflito que ele estava vivendo dentro de casa ou dentro da família. verdade. Não é, Josi? Isso é incrível. Foi ótimo você trazer esse texto, porque a gente, no próximo episódio, nós vamos até trazer vários exemplos da Bíblia, quando as pessoas estavam vivendo nessa transição de acessar a grandeza de É Deus, né? isso mesmo. Mas nesse aqui, esse texto é incrível, que dá para a gente realmente ver, olha, aquele homem sofrendo do jeito que eu sofro, que você deve estar sofrendo, a gente não sabe, né, Marisa, a vida do outro. A gente, É às vezes, vê a verdade. pessoa tão arrumadinha, bonitinha, sorridente, não tem noção o que está acontecendo ali por É trás da vida dela, verdade. né? Essa telinha aqui, você não tem noção o que a gente vive, né? O que nós vivemos em outras pessoas também, que a gente compartilha do dia a dia delas, e você também, a gente não está vendo o seu rostinho, você tem essa oportunidade de nos ver, mas a gente não te vê, mas nós sabemos que você pode estar passando por algum momento de desafio, É por isso que Deus verdade. traz esses temas aqui, para a gente estar conversando sobre isso, e mostrando para você que não é só você que passa. É Aham. claro que a sua dor é única, a minha dor é única, a da Marisa é única. Nós vivemos situações que, às vezes, a gente olha assim e diz, nossa, isso é tanto para mim. Mas aí, quando a gente tem o conhecimento da Bíblia, né, o Senhor diz assim, eu não dou nada mais do que você possa suportar. Não é Verdade. verdade, Marisa? Uhum. Então, É quer isso dizer que mesmo. quando eu penso nesse texto, me dá esperança. Qual é o nosso Verdade. objetivo aqui? Trazer esperança para você, aumentar a sua fé, não é? É Esses verdade. dias eu tava trazendo um estudo e eu lembrei, assim, Deus me trouxe uma lista de coisas que lá no passado eu achava que eu não tinha acesso, eu não era merecedora. Por exemplo, quando eu tinha 24 anos, eu estava namorando e eu não sabia que eu ia casar. Eu achava que eu já estava velha demais para casar com 24 anos. E hoje eu tenho 27 anos de casada, eu vou fazer 28 anos. Olha aí, que bênção. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Há 26 anos atrás, eu não imaginava que eu iria morar nos Estados Unidos por 26 anos, quase 27 anos, e ainda ser residente, né? Legal no país. Então, isso para mim no passado era impossível, eu nem estava no meu radar, sabe? Então, às Olha, vezes, a gente vive coisas na nossa vida financeira, no nosso relacionamento, sonhos que às vezes a gente olha assim, mas eu vou sonhar isso, mas isso não é para mim. E aí, quando você está no presente, que você olha para o seu passado e vê o tanto de coisa que você achava que era impossível acontecer lá, e que hoje você está vivendo desafios, aí você diz assim, não, peraí, se aconteceu isso, eu achava que era impossível, o que eu preciso fazer hoje?
É isso aí. Seguir em frente. Seguir em frente, Sonhar, pensar sobre isso, gerar exatamente. fé, gerar esperança, porque aí nos fortalece a seguir, não é? É Então, isso esse mesmo. momento de preparo, a gente sofre, a gente vive desafios, mas a gente muda caráter, a gente É, muda, né? A gente muda a nossa personalidade até nas coisas que a gente precisa mudar, é porque a gente verdade. está buscando o caráter de Deus e esse caráter está entrando em nós. E nós É, estamos vivendo realmente a criança que ele criou lá quando a gente nasceu, criancinha. Hoje nós somos maduros, mulheres, homens, de Deus. E se a gente continuar nele, esse processo continua acontecendo em nós, sabe, gente? e vai Então, ser como é maravilhoso. maravilhoso a gente Uhum. passar e ser aprovado nesse momento de preparo. Exato. Jesus foi preparado. Quando ele começou, ele tinha autoridade, mas antes ele era o quê? Qual era a profissão de Jesus? Jesus era como o pai dele, gente. Ele estava trabalhando lá, ele sempre trabalhou com obras, então ele fazia lá as caminhas, ele fazia os guarda-roupas, ele preparava as casas da pessoa, ele preparava a casa dele, ele trabalhava com madeira, gente. Tinha que polir aquilo ali, tinha que cortar a árvore. Olha, o processo não era fácil, não, porque tinha que tirar a árvore, gente. Exatamente, ele colocou a mão na massa, ele se preparou, ele estava, né, ele estava ali cuidando daquela madeira como carpinteiro e fazendo uma obra ali maravilhosa, como ele fez com o Senhor lá, trabalhando no barro para nos construir. É verdade. Nós somos esse barro que às vezes a gente está naquela coisa tão suja, aquele É, barro tão vermelho, nojento ali, que parece só uma bola. E daqui a pouco você vê aquele vaso tão bonito, tão maravilhoso, né? E é tão interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente não quer ter trabalho, né? é A gente quer as verdade. coisas fáceis, a gente acha que quando as coisas estão sendo muito difíceis, não é para nós, a gente precisa desistir. Então, É, gente, tem um preparo, e num preparo nós vamos crescer. Num preparo vai doer, porque dói emocionalmente, dói na carne, às vezes, quando a gente está crescendo, né? A gente é. também percebe que está se Estica. Uhum, esticando, tá? Às vezes aham. é desconfortável. Quando o seu músculo está crescendo, você está na academia e o músculo está crescendo, dói, fica desconfortável. Eu vivo isso lá no CrossFit. Eu quero um músculo bonitinho, mas eu não quero passar pela dor de ir lá uma semana e estar lá trabalhando aquele músculo. Outro dia meu braço estava desse tamanho que eu fiz o movimento errado, porque eu queria pegar mais peso naquele dia, peguei peso demais, falei, estou no próximo nível. No outro dia está lá eu com o braço machucado. Eu não tive paciência, né? Porque você vê, às vezes, as outras pessoas fazendo, você fala, não, eu vou tentar isso, eu posso. Então, tenha cuidado, vá com calma, seja paciente, né? É Às vezes, verdade. a gente não pode andar mais rápido do que a gente precisa. Então, é necessário discernimento para saber isso, não é, Marisa? É verdade, com certeza. Gente, a Jus falou coisas fundamentais aqui que eu guardei para mim e digo que vai servir para você também. A abnegação, ela começa com renúncia. Renúncia da sua vontade para viver aquilo que é necessário. Ela deu o exemplo do músculo dela lá. Ela sabia, ela sabe aonde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer trazer para os músculos dela, saúde, bom movimento, fortalecimento, mas naquele momento ela precisou entender que necessita de um tempo, há um caminho. Então, tem que ser tolerante com o limite dela, mas intolerante com esse momento vamos dizer assim, de relaxamento do músculo. Ele precisa voltar a trabalhar como ele foi criado para trabalhar, para funcionar. Então, ela está no processo. Então, para isso, nós precisamos ter a renúncia. E a outra coisa que eu tirei de lição aqui, gente, é amadurecimento. Uhum. Amadurecer custa, amadurecer leva tempo, amadurecer gera dentro de você uma nova criatura, uma nova pessoa. O seu entendimento muda, o seu comportamento muda e as suas ações vão refletir
na mudança que você está vivendo. Então, que você guarde isso no seu coração e você anote isso aí, porque eu quero te dizer, isso é muito valioso se você realmente está desejando se preparar para o grande que Deus tem para a sua vida. Não é, Josi? É isso aí. E também, gente, a gente está finalizando já essa parte aqui, então fica ligadinho aí, e, ó, já começa a compartilhar esse vídeo, se você, né, se foi inspirado, já compartilha, já deixa o teu like, já também faça os seus comentários aqui. De repente você pode até compartilhar conosco para a gente falar nos outros episódios também, né? O que que você está vivendo nesse momento, se você está realmente vivendo momentos de desafios, te preparando para a grandeza, e será que você acredita nisso? Né? Acredita que tem algo grande para acontecer na sua vida? Porque eu acredito que a gente precisa ampliar a nossa mentalidade para isso, para querer mais para a nossa vida, não se conter com a vida que você está vivendo. É Essa verdade. insatisfação, ela vai acontecer dentro de nós, e às vezes você diz assim, não, a minha vida está bom sim, mas você está vivendo numa zona de conforto. Você não quer passar esse aperto de querer, de sentir a dor do músculo crescer. Você quer perder peso às vezes, mas você não faz nada para isso. É Você está com verdade. problema de saúde, mas às vezes você não quer mudar a sua qualidade de vida, né? E você está com uma qualidade de vida tão inferior àquilo que Deus criou para você, né? Porque nós temos o templo dele, esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo de Deus, que precisa ser Verdade. cuidado, que precisa realmente ter uma qualidade de vida no sono, de alimentação, de atividades físicas, né? Você não quer ser uma pessoa idosa, cheia de dor, né? Eu não quero, por isso que eu faço o meu esforço hoje, porque quando eu tiver mais velha, eu não quero. Ai, tudo dói. Levanta, não pode levantar direito, não pode fazer um movimento mais brusco que já está se acabando. Não, eu faço todos os dias alongamento, porque eu quero o meu corpo mais flexível. E aí, cada dia que eu consigo levantar minha perna mais alto, fazer algum outro movimento de pilares mais desafiador, eu amo, porque eu sei que eu estou aumentando ali a minha flexibilidade, e quando eu estiver mais velha, eu vou continuar flexível, né, com o corpo flexível. Então, são várias coisas que nós estamos nesse processo de trabalhar em nós, trabalhar no nosso caráter, trabalhar na nossa mente, né? Para que a Verdade. gente tenha acesso a essa grandeza. Deus nos tem promessas para nós sobre a grandeza. E agora, finalizando aqui, né? Marisa vai dar uma última palavra também, mas eu já quero dizer que eu oro para você nesse dia, para que você Em nome receba de Jesus. o incômodo, a insatisfação no seu espírito de sair do lugar que você está, de se esforçar um pouquinho mais, de dizer assim, não, eu posso me esforçar mais para conseguir mais, eu posso sair, vamos dizer que você esteja com um problema financeiro, olhe para essa situação e diga, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer para alcançar vamos dizer, um novo estilo de vida, alcançar uma aposentadoria, alcançar realizar um sonho de comprar uma casa, ou o que seja que você queira, ou mudar de trabalho, né? Ou sair desse relacionamento, ou ter melhora nesse relacionamento, porque às vezes a solução não é só sair, é também perguntar o que eu preciso mudar em mim para melhorar dentro do meu relacionamento, que seja conjugal, que seja familiar ou amizades ou de trabalho, não é? É Então, eu verdade, com oro para que certeza. Deus possa te incomodar e te dar a graça dele tão poderosa sobre a sua vida nesse dia, que você vai sentir a força, a energia e o desejo de mudar. Isso mesmo, com certeza. Para finalizar, a palavra diz assim, ó: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então, esse desafio de ter que ser flexível para poder alargar, ou seja, ou fortalecer os seus músculos. A Josi falou, se você quer, por exemplo, se a sua área hoje de conflito é financeira, o que você pode diminuir nos seus gastos e o que você pode aumentar no seu ganho?
Uhum. Isso vai ser um desafio, mas haverá uma recompensa de acordo com aquilo que você tenha feito. O que que Uhum. você está fazendo para você alcançar? Jesus falou, e eu também, gente, eu estou nesse desafio aí. Comecei um exercício físico e não está sendo fácil, não, porque é a primeira vez na minha história, então eu estou assim me desafiando de verdade, entendeu? Que Em coisa 2 vezes boa. na semana eu estou me desafiando a fazer esse exercício, não está sendo fácil, não, gente, porque Uhum. é muito novo para mim. Mas é como a Josi falou, eu não quero envelhecer com dor, Uhum. entendeu? Eu não quero ser um condor. Eu sou que nem Jabes. Jabes é um homem da Bíblia que o nome dele significava dor. Aí a mãe dele deu esse nome para ele por causa das dores e do sofrimento que ela teve para tê-lo. Mas ele se posicionou em Deus e falou assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, me der terras, me der posses, me der tudo que eu preciso, Senhor, eu nunca mais serei um homem de dores. E Deus o abençoou, gente. Tá vendo, E gente? Deus o abençoou. Uma oração curtinha. Deus mudou a história desse homem. Ele era honrado entre os seus irmãos, ele era honrado dentro da sua família. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus tem feito comigo, é isso que Deus tem feito com a Josi, é isso que Deus tem feito com a Márcia. E Deus vai fazer com você também. Se Amém. posicione em Deus e se levante. Sabe por quê? Quando você se posiciona, vem a recompensa segundo aquilo que você tem feito. É isso aí, meus queridos. Já tem conteúdo demais nesse primeiro episódio. Fica ligadinho, porque marca o sininho aí, né? Aciona o sininho para que quando o outro episódio também vir, você possa estar na Não sequência ali, perder nada. entendendo tudo, não perde nada, tá bom? Uhum. E nos ajuda a propagar esse conteúdo, porque o YouTube vai saber que tem conteúdo de valor aqui. O canal está crescendo, mais de 30 mil pessoas já viram os nossos vídeos, nós estamos recebendo comentários, nós agradecemos você por estar fiel aqui conosco e pedimos aquele que não tem feito ainda, faz, coloca like lá, coraçãozinho, like, 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 para aí o YouTube saber que o pessoal está gostando, você está gostando. Um beijo grande para você, nos vemos daqui a pouco, no próximo episódio, na próxima semana. Tchau, tchau. Beijo, até o próximo episódio na próxima semana. Não deixe de curtir, porque senão você não vai saber quando a gente entrar lá de novo. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.